Olá, meu nome é Antônio Brunozzi, estou como atual editor-chefe da revista Administração Pública e Gestão Social, a PGS, né? Essa revista tem um caráter voltado a estudos vinculados principalmente à administração pública, gestão social, contabilidade pública, né? Um ponto importante relacionado a isso que reprova um artigo de cara tem um caráter até engraçado, porque nós, como editores, também somos autores, né? Então, a gente tem esses dois caminhos de realmente o que reprova um artigo de cara serve tanto para quem envia como para a gente que é autor. Primeiro ponto, quando a gente fala o que reprova um artigo de cara, que é importante colocar, primeira coisa é a formatação. A gente pode pensar que é algo realmente básico e simples, mas se o artigo não atende às diretrizes do periódico, no caso a PGS, ele é devolvido para o leitor, para o autor, porque de alguma maneira envolve a própria formatação, a aplicação de normas da BNT ou APA. Então, esse é o primeiro ponto que reprova independentemente do conteúdo. Isso é algo que tem que estar cumprido, porque é o que a revista segue como padrão. Um ponto agora falando em relação à questão de conteúdo, que a gente fala o que reprova um artigo de cara aqui, baseando no aspecto da PGS, vai ao encontro da ótica do Desk Review. Pontos importantes que a gente está buscando é o seguinte, olha, reprovação de artigos de cara, saturação do tema, né? Então há uma recorrente envio de temas que são já saturados de alguma maneira, onde há somente uma modificação de objeto, modificação de forma de escrita, e não se acrescenta realmente aqueles pilares, né, de um artigo científico voltado à ótica da justificativa, da contribuição, da relevância e impacto social. Então, normalmente, a saturação de trabalhos que vem com essa perspectiva de que já há vários artigos publicados ou de assuntos não mais recorrentes, é um ponto já de reprovação além da formatação. Então, alguns exemplos, colocando assim bem rapidamente, talvez artigos de eficiência de gastos públicos em dadas áreas, são artigos já saturados, os próprios artigos que envolvem transparência, de verificação de transparência em portais eletrônicos, em portais prefeituras, estados, é um outro exemplo que trabalha-se também com a questão de saturação. Um outro ponto importante de reprovação de cara vai na questão de trazer o estudo, de desenvolvimento do estudo. Então, ao recebimento, por exemplo, de vários estudos, de que há realmente estudos de casos simples em que há generalidade nos resultados, generalidade nas conclusões, que acaba que você limita e o artigo realmente não vai trazer uma contribuição. Então, que deve haver muito cuidado nas escolhas dos estudos, realmente nessas comprovações, nesses casos mínimos ou nesses casos extremos, que realmente tragam uma contribuição. Então, quando há esse aspecto de assuntos saturados e, além disso, se soma ou não estudos de casos que não são mais importantes ou trazem não tão diferenças que vão contribuir à área de administração pública como um geral, é um ponto também que nos restringe a questão de reprovação de cara. E dois outros pontos também são importantes. Estudos meramente descritivos baseados em apresentação de tabelas, quadro ou figuras, em que se há uma descrição e algumas vezes se aproxima com um caráter meio de consultoria. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, que a área pública pode ensejar esse ponto. Então, artigos que trazem esse aspecto totalmente, amplamente, descrição, apresentação, tabela, ou realmente esse aspecto mais consultor do que de acréscimo de conhecimento, acréscimo de discussão teórica ou conceitual, é um ponto realmente que se dá uma reprovação que não há realmente um acréscimo que vá trazer para a área. Então, são pontos importantes em resumo, para se cuidar. O que reprova de cara? Formatação. Já recebi aqui na revista pessoas que mandam a sua tese ou dissertação com capa assinada, tudo, sem formatação da revista, em arquivo PDF enviam para a revista. Então, formatação é um ponto importante. O aspecto de saturação da área, um aspecto de artigo a discutir, artigo que contribua realmente, não descritivo. Cuidado-se com aspectos bibliométricos e ensaios teóricos, e, por sua vez, casos de ensinos que realmente sejam fundamentados. Então, são pontos que a gente enumera como principais pontos que reprovam um artigo de cara. Tá? Então, pessoal, eu agradeço a participação aqui no evento, no SEMEAD, né? Um evento que eu já conheço há um tempo, já participo também como autor e avaliador também, e a gente chama vocês para publicar na PGS, uma revista que trabalha na área de pública, são poucas as revistas ainda no Brasil que trabalham com esse escopo, né? Então, a gente chama vocês para trabalhos inéditos, originais, de contribuição, para que realmente a gente consiga desenvolver
trabalhos nessa área tão importante, tão carente que se necessita hoje devido aos nossos desafios públicos, aos nossos desafios com contexto de pandemia, exemplo, que nós precisamos de saídas para esse setor. Então, a gente convida vocês, seja pelo Fast Track, que a gente tem parceria com o CEMEAD, ou seja, pelo fluxo contínuo que a gente tem da revista, né? Então, fiquem à vontade para acessar nosso site, apgs.fv.br. Todas as instruções dos autores estão lá disponíveis e esperamos a submissão de vocês. Obrigado.